Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 17, versículo 16. Queremos estar juntos aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Por que eu digo queremos? Porque agora eu quero fazer um convite especial para você que está aqui pela primeira vez. E esse convite não é só meu, é um convite nosso, um convite de todos os que já se reúnem aqui diariamente, segunda a sexta, 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na Palavra de Deus. Já faz alguns anos que a gente está nessa levada e recentemente estamos aqui estudando o livro de Provérbios. Hoje, na altura de Provérbios 17, nós vamos ler o verso 16. Então vem com a gente começar o dia meditando na palavra, vai ser um presente de Deus para o nosso coração. Você não pode ficar de fora. Então faz esse compromisso, se inscreve aqui no canal e vamos juntos ler esse texto que fala o seguinte. Olha que texto interessante, gente. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Uma pergunta de Salomão, uma pergunta retórica. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Imagina comigo, trabalhador simples do Brasil, né? Vamos pensar que é uma pessoa que ganha 2 salários. Uma pessoa que ganha 2 salários e ela, por alguma razão, ela ganha ali 50 mil reais. Você concorda comigo que 50 mil reais pode não ser nada para um Neymar da vida, mas para um trabalhador que ganha 2 salários é muito dinheiro? Você concorda comigo? Então a pessoa ganha 50 mil reais. Você pensa assim, rapaz, chega esse dinheiro e vai dar realmente um desafogo, né? Vai ajudar a pessoa ali a pagar as contas, a fazer um investimento, a começar um negócio, a estudar, a desfrutar de férias com a família, se assim quiser. Então, mas digamos que essa pessoa ela recebe ali 50 mil reais, um valor fora da realidade dela. Mas aí a pessoa tem a brilhante ideia, e contém ironia nisso aqui, a pessoa tem a brilhante ideia de pegar aquele dinheiro e apostar naquele jogo que é chamado com o nome do animalzinho. Se eu falar aqui, o algoritmo vai travar o alcance do devocional, mas eu pelejo. Aí a pessoa coloca todo esse dinheiro nesse jogo miserável que tem roubado aí o dinheiro, a sanidade mental, a paz de muitas pessoas e muitas famílias. Eu te pergunto, essa decisão é uma decisão sábia? É uma decisão inteligente? É claro que não. É claro que não. A pessoa está tendo uma grande quantia. O valor é bom. Mas Provérbio 17:16 fala assim, ó, de que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Então Salomão vai dizer o seguinte, olha, mais do que você buscar encher seu bolso, encha sua mente, encha o seu coração com a moeda da sabedoria. A gente foca muito em encher o bolso, a gente foca muito em ter recurso, mas nos falta sabedoria para utilizar esses recursos para uma coisa útil, para utilizar esses recursos para o propósito que ele de fato, sabe, foi criado ali para ser capitalizado, gente. Então, a primeira coisa que esse versículo nos ensina é que a oportunidade, ela precisa de sabedoria para ser aproveitada. A oportunidade, ela precisa de um entendimento para ser aproveitada. Não vai adiantar nada Deus abrir uma porta na sua frente se você não souber como entrar por ela. Mas, Thiago, como é que eu não vou saber entrar por uma porta? Primeiro, tem pessoas que ficam paralisadas e não percebem a oportunidade. Quando Jesus está andando sobre as águas, por exemplo, ele chama Pedro, né, para caminhar com ele e fala assim, Pedro, venha. Pedro fala assim, se tu és o Cristo mesmo, me mande andar sobre as águas contigo. Jesus fala assim, pode vir. Jesus dá autorização, e a autorização que Jesus dá ali é no sentido de espiritual, no sentido, olha, se você caminhar, você vai andar sobre as águas. Eu te autorizo você a romper as leis da física e a viver esse sobrenatural comigo. Só que Jesus não vai buscar Pedro no barco. É Pedro que tem que sair do barco, sair do lugar de conforto, sair do lugar de segurança, para poder viver o sobrenatural. Será que Deus está falando contigo aí nesse momento? Não vou nem gastar tempo nisso aqui, mas deixa Deus ministrar no seu coração. Então, a porta é Deus que abre, mas você precisa ter a prontidão de passar por ela. E passar por ela, gente, com a mentalidade certa. Algumas pessoas perguntam assim,
Ah, por que que o povo de Deus passou 40 anos no deserto? Por que que o povo de Deus passou 40 anos andando como é que fala? Num, num roteiro, num trajeto que poderia ser superado em 40 dias? Se você pegar a distância entre o Egito e a Terra Prometida, é uma questão de 40 dias, 45 dias, 60 dias no máximo. Você sai do Egito e chega na Terra Prometida. O povo ficou 40 anos no deserto. E se você for traçar o roteiro, né, que o povo fez, vai perceber que o povo passou por vários lugares, várias vezes. O mesmo lugar, várias vezes. É como se eles estivessem, entre aspas, andando em círculos. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, nós vamos perceber que tem um determinado momento onde Deus se ira com o povo. O povo está reiteradamente ali praticando rebeldia contra Deus, o povo não está acreditando na promessa, o povo está sempre andando fora dos princípios de Deus, o povo está aborrecendo o coração de Deus. Aí Deus fala assim, olha, por conta disso, eu não vou permitir que essa geração entre na Terra Prometida. E aí de todo mundo que sai do Egito, só entra na Terra Prometida Josué e Caleb. Deixa eu traduzir para vocês. Sei que a maioria já me ouviu falar isso, mas pode ter alguém aqui que não tenha tanta intimidade com o texto bíblico que precise de mais explicações. Quando eu falo de só Josué e Caleb entraram na Terra Prometida, é dentre os que haviam nascido no Egito. Tá? Então, claro, entrou um grande povo, entrou a nação inteira na Terra Prometida, mas todo mundo tinha nascido no deserto. Dos que eram vivos da época do Egito, só Josué e Caleb. Nem Moisés chegou a entrar na Terra Prometida. E Deus fala, deixa muito claro na Bíblia dele, né? Eu vou impedir vocês de entrar na Terra Prometida. O coração de vocês é duro. O coração de vocês como é que fala? A pessoa tem dificuldade, é cauterizado, sabe? O coração de vocês, olha, vocês estão constantemente buscando o pecado, buscando eu. Eu estou avisando a vocês, estou ensinando a vocês, estou tratando vocês. Vocês estão cada vez mais endurecidos. Aí Deus traz essa punição. E eu te pergunto, por que Deus faz isso? Porque entrar na Terra Prometida com a mentalidade do Egito seria uma grande tragédia. Para que o povo saísse do Egito, demorou apenas a travessia de alguns dias. Mas para o Egito sair do povo, demorou uma geração. Isso é tão sério que no meio do deserto, galera, o povo via maná, que é comida, descer do céu todos os dias. Você tem noção do que é comida, literalmente? Não é simbologia, não é poesia, não é metáfora, não é alegoria. Literalmente, comida cair do céu todo dia. Água sair da rocha. Coluna de fogo. Nuvem de glória. A roupa, o sapato não envelhecia. E você vivendo todos esses milagres e você chegar para Deus e falar assim, ó, eu sinto saudade mesmo das cebolas do Egito. Seria melhor estar comendo as cebolas do Egito do que estar sendo sustentado sobrenaturalmente por Deus aqui no deserto. Então o povo estava com a mentalidade, o coração tão fechados no Egito, que Deus falou assim, ó, essa geração aqui não entra na Terra Prometida. Porque espera morrer uma geração inteira para poder entrar uma outra geração. Já não teve contato com o Egito, que já cresceu, já nasceu ali, cresceu, desenvolveu no deserto. Então, a mentalidade, ela é a maior bênção que a gente pode ter. Ela é muito, infinitamente mais importante do que as bênçãos materiais. Porque as bênçãos materiais são ferramentas. Lembra do exemplo que eu dei lá no início do devocional? Você chegou agora, volta um pouquinho o devocional, você vai pegar o contexto. Uma pessoa pode receber uma grande quantia, pegar essa quantia toda e colocar num jogo de azar e perder tudo. Quer dizer, a quantia é muita, mas o entendimento, o que fazer com aquela quantia, a pessoa precisa de sabedoria. Então Salomão vai dizer o seguinte, olha, de todas as moedas que você precisa e você quer encontrar, o ouro, a prata, e a gente pode trazer para os nossos dias, o real, o dólar, o iene, enfim, o Bitcoin hoje em dia, né, Ethereum, as criptomoedas, de todas essas moedas, entre aspas, busque a moeda mais valiosa, que nunca cai de cotação. É a sabedoria. Me fale aí,
Me fale aí, uma coisa. Do qual você diga assim, Thiago, eu não preciso de sabedoria para isso. Ele precisa de sabedoria para tudo, gente. Muitas vezes nós buscamos mais as mãos de Deus do que o seu coração. Quando eu falo de buscar as mãos de Deus, é buscar sempre os recursos físicos, é buscar sempre os recursos materiais, é estar focado nisso, achar que a minha vida vai ser resolvida quando eu tiver um carro, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver uma quantidade de dinheiro, quando eu tiver uma carreira, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Sendo que, na verdade, quando nós temos sabedoria, nós nos habilitamos a lidar com qualquer situação. Quando nós temos sabedoria, nós aprendemos a lidar com qualquer situação. Tem várias pesquisas, trabalhos e informes mostrando que o tempo da crise normalmente revela os grandes ganhadores daquela geração. Quando digo ganhadores, as pessoas que vão crescer naquela geração. E de tempos em tempos tem isso no mundo, né? Tem algo no mundo que muda a nossa forma de consumo, a nossa forma de obter recursos, a nossa forma... E aí, a inteligência artificial hoje em dia, por exemplo, está sendo esse marco de mudança dessa nossa geração. E por que isso acontece? Por que em tempos de crise essas pessoas se destacam? Porque no tempo da crise, normalmente, as pessoas estão sem recurso. Sem um recurso material, sem um recurso financeiro. Então, quem é que vai se sobressair? Quem tem mais ideias, quem tem mais entendimento, quem tem mais visão, quem tem mais sabedoria. Eu estava dando uma olhada numa pesquisa interessante. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta poderosíssima e muito útil. Já falei aqui em outros devocionais, até recente, né? Como algumas pessoas, infelizmente, demonizam a inteligência artificial, mas ela é muitíssimo útil para muitas coisas. Para coisas grandiosas, que, por exemplo, você não conseguiria fazer sem ela. Você pode, por exemplo, sem ser um programador, criar uma série de códigos complexos na inteligência artificial. Você pode, sem ser um grande copywriter, construir um texto maravilhoso na inteligência artificial. Você pode também pedir ajuda a ela para poder aprimorar algo que você já sabe. Ou algo simples, mas que é útil para o seu dia. Por exemplo, esses dias eu estava vendo uma pessoa compartilhar o seguinte: estou fazendo essa receita aqui, quem me deu essa receita foi o ChatGPT. Tem essa abordagem, né? Você coloca lá, olha, eu tenho X ingredientes aqui na minha geladeira. Me sugiram um prato para fazer, uma receita para fazer. E a inteligência artificial te dá tudo. Os ingredientes, a quantidade, o modo de preparo, o tempo de cozimento, dá tudo. Aí você vai lá e achava, poxa, achei que não tinha nada em casa, você pega um ingrediente, outro ali e faz um prato saboroso. Mas é impressionante a quantidade de pessoas utilizando inteligência, isso me assustou, utilizando inteligência artificial para algo completamente inútil. Quando eu digo inútil, eu sei que cada um faz o que quiser na sua vida. Mas a quantidade de uso para a produção de meme era um negócio absurdo. E eu pensando assim, bom, tem pessoas que capitalizam com meme, pessoas que ganham muito dinheiro com meme, constroem páginas aí que tem muitos seguidores, e aí faz parceria, às vezes vende a página, usa o espaço ali para poder propagar uma ideia, enfim. Mas a grande maioria das pessoas, é que agora eu vou ampliar, você saber que não é uma questão da inteligência artificial, mas é uma questão de qualquer ferramenta. Antes do ChatGPT tinha o Google. Além do Google tem as redes sociais. Além das redes sociais tem o YouTube. Além do YouTube tem outras ferramentas e tecnologias. A questão é, o que você busca, o que você procura, como você utiliza essas facilidades atualmente. Nunca foi tão fácil encontrar conhecimento e informação, e digo a vocês, de qualidade, em facílimo acesso. Para pensar, por exemplo, quantos devocionais diários, matinais, a gente tem pelo mundo? Meu Deus! Milhares, não, milhões. Deve ter muita gente. Muito conteúdo, muita pregação, muito estudo bíblico. Poxa, Thiago, mas nem tudo é bom. Eu sei que nem tudo é bom. Mas nem tudo é bom na internet e fora da internet. Tem coisa boa na internet e fora da internet. Tem coisa ruim na internet e fora da internet. Não demonize a ferramenta.
A questão é, tem fácil acesso. Mas será que você tem interesse em aprender? Será que você tem interesse em buscar? Em termos devocionais, se você está aqui, é claro que você tem interesse. Mas amplia isso, irmão, para algo maior do que apenas uma transmissão de devocional. Amplia isso para tudo na sua vida. Do que adianta nós termos acesso a toda essa tecnologia que nós temos hoje no mundo, a esse avanço científico monstruoso que a gente tem no mundo, a essa facilidade de informação e de comunicação que a gente tem como nunca houve na história, se o nosso coração está distante de Deus. Então, quando o nosso coração está distante de Deus, e Deus, ele é a sabedoria, ele é a nossa fonte, é dele que a gente busca. Quando a gente não tem essa sabedoria, gente, infelizmente, o que acontece? A ferramenta que deveria servir para o bem acaba se tornando uma maldição. Acaba sendo algo ruim. Não porque ela é ruim, porque o nosso coração está desalinhado com o de Deus. Compreende? Vou mais uma vez, por exemplo, mais fácil do mundo, dinheiro. Pensa aí comigo, uma pessoa que é viciada em drogas. E essa pessoa, de repente, ela ganhou na loteria. Ela tem todo o dinheiro do mundo. Pergunta do show do milhão. Isso vai ser de fato bom para essa pessoa que é viciada em drogas? Não sei, né? Não sei. Porque talvez, naquela abundância de recursos, a pessoa vai afundar ainda mais. Porque o que é que o dinheiro faz? Ele abre portas. O abrir portas é te dar possibilidades de você colocar para fora o que está dentro do seu coração. É por isso que muitas pessoas dizem assim, ó, quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. Quer conhecer uma pessoa? Dê dinheiro a ela. Por quê? Porque tendo poder, possibilidades, a pessoa coloca para fora o que sempre esteve no coração dele, no coração dela. Compreende? Portanto, se o coração não estiver alinhado, a ferramenta se torna até maldição. E aí a gente começa a perceber como a porta fechada também é uma bênção de Deus. Porque em alguns momentos, não são todos os momentos, mas em alguns momentos, Deus fecha uma porta porque Ele sabe que a gente não está preparado para lidar com aquela porta, preparado para lidar com aquela bênção, preparado para lidar com aquele acesso. Aquilo vai ser uma maldição para nós. A gente quer muito a ferramenta, a gente quer muito o recurso, mas na verdade o nosso foco deveria ser a sabedoria. O que é sabedoria? É a arte de viver segundo a vontade de Deus. Conforme a gente vai adquirindo sabedoria, a gente vai se habilitando para lidar com qualquer situação. Salomão, por exemplo, não foi perfeito. Teve muitos erros, inclusive, que são de exemplo para nós, né? Para a gente não errar a mesma coisa. Mas você considera Salomão uma pessoa preparada para lidar com as coisas da vida? Bom, eu considero. Estou lendo o livro de Provérbios aqui, eu acho que esse cara tem um certo preparo para lidar com as coisas da vida. E quem deu esse preparo para ele foi Deus. Né? Essa graça de Deus sobre ele, o próprio Deus fala, né? Olha, eu vou te dar a sabedoria, vou te dar os recursos, vou te dar tudo isso. Na verdade, a gente pode fechar até o devocional aqui. Tem um monte de coisa mais para falar aqui, ó, mas a gente pode fechar o devocional falando da oração de Salomão. Porque quando Deus chega para Salomão e fala assim, Salomão, me peça o que você quiser. O que você quiser. Se me pedir agora, eu te dou. É basicamente o mito do gênio da lâmpada que a gente tem para o nosso tempo. Não é da nossa sociedade, é lá do Oriente. Mas essa história serve muito bem, até para as crianças, né? Se aparecer o gênio da lâmpada aqui, você tem 3 pedidos. Ou você tem um pedido, o que é que você pediria? Então você coloca para fora os teus desejos mais profundos, mais urgentes, mais intensos. Isso aconteceu com o homem, Salomão. Deus aparece para ele e fala assim, Salomão, o que você pedir, eu vou te dar. Pensa aí, você quer o quê? Rapaz, o que é que você pediria se Deus aparecesse na tua casa, no teu quarto, no teu carro, no teu chuveiro, na tua vida? Deus te abordasse na rua. Fala aqui, senta aqui. O que você pedir aí agora, eu vou te dar. Aí Deus, qualquer coisa mesmo? Qualquer coisa. Boa ou ruim? Qualquer coisa. Você pediu, Deus te deu um cheque em branco. Aí Salomão fala assim, ó, Senhor, eu quero sabedoria. Aí Deus fala assim, ó, por você ter pedido sabedoria, eu agora vou te dar todo o restante. Por que Deus faz isso?
Porque a partir do momento que você tem sabedoria, você tem estrutura, você tem maturidade, você tem sabedoria para lidar com todo o restante. Compreende? O nosso coração não pode estar nos recursos materiais. Qual o problema? É que a gente confunde sabedoria com inteligência. A gente confunde sabedoria com uma quantidade de informações mentais, cerebrais. Não, não, não. Sabedoria vem do coração. Sabedoria é um alinhamento de coração de Deus para com nós. É quando nós estamos alinhados com o coração de Deus. Não à toa, muitas pessoas chegam até o ponto de, mesmo sendo analfabetas, ou não tendo diploma, ou não sendo financeiramente muito abastadas, não tendo grandes empresas, são pessoas sábias. São pessoas que você para conversar com ele, com ela, irmão, 10 minutos, parece que foi o céu trazendo um norte para você, quando, meu Deus, nunca percebi isso, parece que era Deus que estava falando comigo. Porque há uma sabedoria ali, sabe? Sabedoria não são recursos materiais, gente. Pode até te dar isso. E vai te ajudar certamente a lidar com isso. Mas sabedoria vai além disso. Sabedoria tem a ver com o coração. É quando Deus compartilha o coração dele conosco. Alguém perguntou esses dias, eu vou tentar sintetizar a pregação, a pergunta, perdão, e vou fechar o devocional. Alguém perguntou assim, Tiago, por que Deus apareceu face a face para Moisés, mas nunca apareceu para mim no meu quarto? Pergunta interessante, né? Por que Deus apareceu face a face para Moisés e nunca apareceu para mim no meu quarto? Bom, essa pergunta, ela carrega o anseio de alguém de viver. Olha, eu queria ver Deus face a face. Eu queria ter aquela experiência ali de estar. E, para ser bem sincero, acho que todo mundo já pensou isso algum dia. Eu também queria ter a experiência de estar no Monte Sinai ali, Deus falando comigo face a face. Meu irmão, deve ter sido uma coisa assim espetacular que nada nesse mundo. Mas aí eu orei a Deus, né? Pedi, falei, Senhor, tem misericórdia. Como é que eu vou responder uma pergunta dessa? Porque nem sempre, na verdade, muitas vezes a gente não tem a resposta. E quando não temos, precisamos ser humildes. Dizer, rapaz, não sei, eu vou orar. E se você receber a resposta primeiro, que eu me informe. Porque eu também fiquei curioso aqui, porque Deus também nunca apareceu para mim no meu quarto, assim, literalmente, assim, olha, eu sou um Deus aqui, face a face. Aí, rapaz, veio no meu coração a direção que eu senti que foi de Deus. Eu pensei, não, isso aqui só pode ter sido Deus, não tem como ter sido na minha cabeça isso aqui. Aí a pessoa, eu perguntei assim, mas por que você, por que você queria estar lá face a face com Deus, assim? Não, eu queria receber ali as leis, Moisés recebeu as leis, Deus escreveu na tábua e tal, na pedra. Eu queria receber aquelas leis ali diretamente de Deus, sabe? Eu falei, bom, Moisés recebeu os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos a gente tem na Bíblia. Bíblia de papel. Posso pegar aqui, abrir meu celular, aplicativo, e te mostrar aqui os 10 mandamentos. O conhecimento está aqui. O mesmo que Deus mandou para Moisés lá no Sinai, está aqui, na sua palma da mão. Na palma da minha mão, nossa mão. Livre acesso. Tudo o que Deus falou para Moisés, que foi permitido a Moisés passar para o povo, a gente tem acesso aqui, ó, século XXI, na nossa língua, adaptado. E a maioria das Bíblias hoje, aplicativos de Bíblia, em diversas versões. Você pode ler, meu irmão, em tantas versões diferentes. Versão mais tradicional, versão mais atual. Tiago, eu sou mais erudito, e tem a linguagem mais erudita. Tiago, eu não consigo muito entender essas palavras complexas, quero algo mais facilitado aqui. Tem palavra facilitada, não sei o quê. Eu falei, tudo que Moisés recebeu de revelação e foi permitido nos passagens, está aqui, ó. A pessoa olhou e meio que, sabe quando você acende aquela luzinha do desenho assim na cabeça e a pessoa fala assim, puxa, verdade, nunca parei para pensar isso. Tudo que Moisés teve acesso, eu tenho também. Eu digo mais. A gente tem o Espírito Santo de Deus no nosso coração, liderando o nosso entendimento. Porque uma coisa é você ter informação, outra coisa é você ter revelação. Informação, qualquer um pode ter. Revelação é só quando Deus mostra. Revelação é quando aquilo que estava escondido no texto se torna óbvio
para você. É quando você pensa assim, como que eu nunca vi isso aqui antes no texto? É óbvio que é isso. A revelação chegou para você porque veio do coração de Deus para o seu coração. Eu comecei a conversar com a pessoa e a gente foi sobre essa pergunta e basicamente a gente chegou no seguinte entendimento. Às vezes a gente quer ter a experiência sensorial do espetacular, né? A gente quer ver um anjo brilhar, a gente quer ver a nossa pele arrepiar, a gente quer ouvir uma voz sobrenatural, a gente quer ver um vento, olha, se Deus está aqui, essa porta vai bater agora, pá! E muitas vezes isso revela apenas anseios descontrolados da nossa carne que não levam nada a lugar algum, que não vão mudar nada na nossa vida. Quando na verdade nós temos acesso à sabedoria e ao coração de Deus, e se de fato nós tivéssemos fome e sede dessa sabedoria, meu irmão, a gente ia devorar a Bíblia, a gente ia devorar a palavra de Deus, a gente ia devorar esse texto, esse livro, que em alguns lugares do mundo é proibido ao ponto de pessoas pagarem com a própria vida para ter acesso a uma página da Bíblia. Pessoas que pagam com a própria vida para terem acesso a uma página da Bíblia. Essa sabedoria está revelada para nós aqui, ó. Mas aí eu pergunto para todo mundo que está aqui agora: será que de fato o nosso coração está desejoso de conhecer a Deus? Ou desejoso de que Deus nos dê as bênçãos materiais que Ele pode nos dar? Se o nosso coração estiver de fato desejoso pelo coração de Deus, a gente vai buscar mais a sabedoria do que o ouro. A gente vai buscar mais o entendimento do que a prata. A gente vai buscar mais o coração do Pai do que o bolso do Pai. Mais o coração de Deus do que o bolso de Deus. E quando a gente se alinha nessa vontade, esse desejo de conhecer o coração do Pai mais do que tudo nessa vida, o céu olha e fala assim, ó, agora ele está preparado para receber as bênçãos. Por quê? Porque o coração dele já não está mais na bênção, está em mim. Foi Salomão. Deus falou assim, Salomão, me pede qualquer coisa que eu vou te dar. Salomão falou, eu quero sabedoria. Deus falou, pronto. Já que você pediu sabedoria, então você está agora habilitado, você está preparado para receber tudo o que você quiser. Compreende? Agora eu termino esse devocional com o seguinte, eu falei que ia terminar umas 3 vezes, né? Mas agora eu vou terminar mesmo. Termino esse devocional com a seguinte pergunta para o seu coração. Hoje, nessa palavra que nós estamos conversando aqui, você aprendeu um tutorial para receber bênçãos ou você recebeu um realinhamento de coração? Porque pode ser que você no seu coração pense assim, ah, Thiago, entendi, então a senha é essa, né? A senha é buscar sabedoria. Que se eu tiver sabedoria, Deus vai me dar tudo. Teu coração ainda tá nas bênçãos, velho. Encontrou um tutorial para encontrar. Você quer encontrar ali uma estratégia para que no final você vai receber a danada da bênção. Meu irmão, tem algo que Deus está te dando hoje, agora, está diante de você, é o coração dele. Não tem nada mais precioso do que isso. Quando você conhecer de fato o coração de Deus, o teu coração vai parar de buscar outras coisas. Os teus olhos vão parar de se encantar por outras coisas. E aí, de fato, é nesse momento que você vai estar preparado para lidar com tudo nessa vida. Então, Salomão, Provérbio 17:16, traz essa direção profunda para nós. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria. Salomão está dizendo o seguinte, olha, cabeção, cabeçona, busca sabedoria. Busca o coração de Deus. Alinha a tua vida com o coração dele. Alinha a tua vida com a mente dele. Fica tranquilo. Todo o restante vai se encaixar a partir disso. Você recebe essa palavra? Que Deus sopre o entendimento necessário no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Antes de orar, te convido a deixar um like nessa transmissão. Seu like faz muita diferença. E convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal e estar junto conosco de segunda a sexta às 7h30 da manhã. No comentário fixado tem um link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp. É um grupo fechado, sem conversas paralelas,
feito apenas para eu te enviar o link da transmissão 10 minutinhos antes e te enviar as minhas anotações pessoais dos devocionais lá no grupo. É um grupo fechado, clica para entrar, tá no comentário fixado. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor para fecharmos esse devocional. Pai, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa direção, muito obrigado por essa revelação, Senhor. Eu confio plenamente no poder do Teu Espírito para fazer com que os nossos ouvidos entendam o que o Senhor quis ministrar nesse dia. Essa mensagem que vai nos acompanhar por toda a nossa vida, Pai, eu confio que o Teu Espírito vai encaixar de maneira certa no coração de cada um de nós. Senhor, nos ajuda a termos uma desintoxicação mesmo dos nossos anseios, às vezes tão viciados nas coisas dessa terra. Meu Pai, que o nosso coração esteja desejoso de Ti, de buscar o Teu coração. Senhor, nos ajuda para que nada nessa vida nos roube de Ti. Tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos ser roubados pelos recursos, pelas oportunidades, pelas coisas dessa terra. Nos dá sabedoria, ó Deus. Assim como Salomão orou a Ti pedindo sabedoria, nós oramos, nos dá sabedoria. Nos guia, nos orienta, nos mostra, nos revela o Teu coração, para que nós possamos lidar de acordo com a Sua vontade, com todas as situações da nossa vida. Nós somos falhos, nós somos pequenos, nós somos caídos, mas nós confiamos em Ti, o nosso Pai, um Pai amoroso, que está desejoso de se revelar cada dia para nós. Te agradecemos por isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, é claro, comenta aqui abaixo qual foi a parte que mais falou ao teu coração. Teu comentário é muito importante. Eu sempre faço questão de responder todos os feedbacks que aqui recebemos e estamos juntos sempre, de segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, meu povo. Até a próxima. Tchau, tchau.